A Justiça Militar agora pode julgar os crimes praticados por militares das Forças Armadas contra civis durante operações de garantia da lei e da ordem, como as ações de combate à criminalidade que acontecem nas favelas do Rio de Janeiro. O projeto de lei foi sancionado pelo presidente Michel Temer. E o juiz da Justiça Militar da União, Frederico Veras, está aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, pelo texto aprovado, se um militar das Forças Armadas atingir mortalmente aí um civil, durante uma dessas operações de natureza de operação, o julgamento será realizado pela Justiça Militar. O que muda com isso? Exatamente. Agora, nos crimes de homicídios dolosos, está muito bem caracterizada a competência da Justiça Militar da União, porque antes essa competência era discutida e a lei veio aclarar isso e dar tranquilidade para as tropas que estão se deslocando cada vez mais em operações de garantia da lei e da ordem. Como é que funcionava antes dessa sanção? Havia um entendimento na jurisprudência do STM de que, seguindo o artigo 124 da Constituição Federal, nós seríamos competentes, porque é crime militar previsto com uma dicção parecida, igual à do 121 do Código Penal Comum. Nós temos a mesma definição, prevendo 205, o crime de homicídio, matar alguém. Então, dentro daquelas circunstâncias, nós já entendíamos que tinha competência. A grande distinção é a seguinte: existem duas justiças militares no Brasil. Existe a Justiça Militar Estadual, que julga os policiais militares e os integrantes de corpos de bombeiros, e existe a Justiça Militar da União. Quando, no patrulhamento, algum policial militar comete um determinado crime, ele vai ser julgado aonde? Excetuando os crimes dolosos contra a vida, que vai para o Tribunal do Júri. Ele vai ser julgado pela Justiça Militar Estadual. O que esse decreto traz, o que essa lei traz, melhor dizendo, é uma clareza maior com relação à competência da Justiça Militar da União quando os integrantes das Forças Armadas estiverem em funções de apoio ou de substituição das Forças de Segurança Pública, e dentro dessas funções eles merecem ser julgados dentro da Justiça, que é especializada, que compreende o que é um palco de operações, compreende como é que são as operações militares. E a Constituição Federal já previa isso, de alguma forma? A Constituição Federal, do seu artigo 124, prevê que a Justiça Militar da União cumpre julgar os crimes militares previstos em lei. E esse artigo 9º, ele é uma peça-chave para se entender como é a competência da Justiça Militar da União. Ele foi alterado agora e, primeiro, ele aclarou e também ele aumentou a gama de crimes que podem ser julgados pela Justiça Militar da União. E o pano de fundo disso é justamente o acréscimo dessas operações de garantia da lei e da ordem. Já era uma demanda antiga, dos militares, e o STM compactua com essa necessidade, desse julgamento diferenciado. Nós que atuamos na Justiça Militar da União, na segunda instância o STM, na primeira instância os juízes militares, as auditorias, nós já percebemos isso há muito tempo. Essa necessidade de um julgamento especializado, de uma compreensão de como é que ocorrem as operações militares e principalmente perceber que quando o militar atua, ele atua em cumprimento de ordens, e o descumprimento dessas ordens também acarreta sanções jurídicas, Então, essa percepção, essa compreensão de como é a atividade militar, isso nós temos, É uma especialidade da Justiça Militar da União compreender como é que ocorre. Até por isso que é uma justiça especializada, Até por isso que é uma justiça especializada e uma justiça independente com relação às Forças Armadas e uma justiça muito atuante, onde não se detecta nenhum caso assim como às vezes se detecta em outras justiças, de uma nossa imparcialidade, uma imparcialidade muito grande. É nítido isso na Justiça Militar da União. E uma das coisas que eu queria deixar registrado, fala muito do número de processos que nós temos. Nós temos pouco processo justamente porque nós existimos. E existimos justamente para que o Poder Civil exerça um controle das atividades militares. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos, interessa muita gente. E eu conversei com Frederico Veras, que é juiz auxiliar da presidência do STM e também juiz da Justiça Militar da União. Obrigada, doutor Frederico, pela participação. Obrigado. Até uma próxima.